Então será que agora o governo vai proibir o Bitcoin? É isso que tá rolando? Pode mais ou menos ser isso aí. Esse vídeo aqui é duas coisas na verdade. É um vídeo para os meus fãs, pra galera que acompanha esse canal, pra galera que quer ter informação sobre Bitcoin também. Mas também a segunda parte desse vídeo, eu quero fazer isso para a comissão. Eu não sei se eles vão acabar vendo isso ou não, mas é uma coisa que eu acho que não foi falada lá, que não foi discutida, e é a minha crítica como um grande fã de Bitcoin, como um entusiasta, ao relatório e o fato que eu acho que ele tá extremamente incompleto e extremamente fraco, dado a magnitude da coisa que está sendo discutida. Então, para contexto, o que está acontecendo? Tá rolando uma comissão especial sobre Bitcoin, milhas aéreas também, é outra coisa, mas enfim, nem vou entrar nisso, na Câmara dos Deputados, e isso é sobre um projeto de lei de 2015 do deputado Áureo do Rio de Janeiro, ok? E nessa comissão muita gente foi chamada lá, quase todo mundo das grandes exchanges aqui no Brasil, Fernando Urich foi depor lá, muita gente foi dar informações, tal, fazer uma discussão. E foi emitido um relatório agora que não é a posição da comissão e nem a posição do cara do projeto de lei, é apenas a posição do relator, até onde a gente pode dizer, porque é ele que faz o relatório, que é o que o relator faz. E nesse relatório ele recomenda banir, criminalização, acabou, proíbe-se, e inclusive cria lá o artigo 292 do Decreto-Lei 2848 de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, cria artigo 292, emitir sem permissão legal é nota, bilhete, ficha, ou vale ou título que contém a promessa de pagamento, a moeda digital, né? Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. E incide na mesma pena quem, sem permissão legal, emite, intermedia troca, armazena para terceiros, realiza troca por moeda de curso legal no país ou moeda estrangeira, moeda digital, moeda virtual ou criptomoeda que não seja emitida pelo Banco Central. Então, basicamente, só não vira crime você ter. Mas se você tem para outra pessoa, não pode. E também... isso que é outras coisas também para tentar evitar golpes de pirâmide e tudo mais. E aí criou-se muita dúvida ao redor disso, porque o que isso significa? E a real é que ninguém realmente sabe, ok? Então calma, galera, isso não é uma proibição, porque tem essa frase aqui, sem permissão legal. Aí você me pergunta, Rafael, o que é permissão legal? Ninguém realmente sabe, ninguém faz a menor ideia do que está acontecendo aqui. Pode ser que se crie uma licença de Bitcoin. Pode ser isso, que está sendo feito mais ou menos em alguns estados dos Estados Unidos. Pode ser que isso aqui seja um alvará especial. Pode ser que isso aqui seja algo emitido pela CVM e pelo Banco Central. Pode ser que isso seja, ó, não vamos dar permissão legal para ninguém, então dado que ninguém tem permissão legal, está proibido na prática. Pode ser. Ninguém realmente sabe. E como isso não está regulamentado, isso aqui na verdade abre uma insegurança jurídica gigantesca, porque daí você pode fazer uma argumentação muito simples de, digamos, se o governo vem em cima da sua exchange, você fala, olha, eu tenho um alvará de funcionamento. Eu informei ao governo que eu sou uma exchange, eu estou compra e vendo bitcoins, essa é a minha operação, eu solicitei e eu recebi um alvará. Então se o governo sabe o que eu estou fazendo e me deu um alvará, eu estou autorizado. Se não há nenhuma regulamentação do que é essa permissão legal, esse argumento jurídico pode estar certo ou errado, mas ele pode ser feito, aí você mete lá, mete um mandado de segurança e opera. É possível. É possível que isso leve a uma proibição do Bitcoin. Não dá pra saber. Então, assim, muita gente tá preocupado com isso. Eu tô extremamente preocupado com isso aqui, porque não sei de onde vai dar nisso. Mas tem que lembrar que isso aqui é o relatório de uma comissão especial. Isso aqui ainda vai ter que passar por outras comissões, como, por exemplo, Constitucionalidade e Justiça. Imagino que vai ter que passar por por alguma outra comissão... Não tô lembrando exatamente agora, mas vai ter que passar por outra. Vai ter que passar por plenário, Senado, etc. Várias coisas vão ter que ser tramitadas em cima disso. Então isso aqui tá muito longe ainda de ser uma lei, ou isso aqui é uma recomendação de um relator. Não desmerecendo o relator ou o trabalho do cara, enfim, mas ainda tá longe de ser um projeto de lei. Isso aqui, de novo, isso aqui é de 2015. E agora, fim de 2017, a gente tá falando disso. Pode ser que leve mais 2 anos e até lá se engavete. Isso aqui pode apodrecer pra morte numa gaveta. Pode muito perfeitamente acontecer. Então, muita calma aí, galera, mas atenção e pressão, certo? Tem que ficar de olho nessas coisas. E aqui vamos à segunda parte do vídeo, que aí eu não tô só falando aqui pra minha base de fãs, pra quem gosta de assistir meu canal, pra quem não gosta de estar assistindo mesmo, pra quem quer saber de Bitcoin, mas também pode considerar que eu tô falando essa parte aqui para a comissão, para os membros dela, pra quem quiser saber, para o relator também que fez esse relatório, que escreveu esse documento, fazendo essa recomendação de inclusão no Código Penal, que é o deputado Expedito Gonçalves Ferreira Neto, do PSDB de Rondônia, bem conhecido como Expedito Neto. A crítica central que eu quero fazer ao relatório é o seguinte: ele é muito raso.
Ele é muito raso em debater a coisa, em mostrar qual é o real risco e pesar isso com as reais vantagens, para então recomendar uma penalização, para recomendar que isso dê cadeia, para recomendar que isso exija uma autorização legal, ou enfim. O debate tinha que ser mais profundo, e teve essa oportunidade na comissão, porque teve vários especialistas falando lá. Quase nada do que eles falaram foi colocado ali, mas de lado bom no relatório praticamente nada, essencialmente tem nada de bom ali sobre o Bitcoin. Não se discutiu todos os efeitos econômicos positivos que ele pode ter, toda a riqueza que ele pode trazer, todos os empregos que ele pode gerar, a produtividade que ele pode trazer do Brasil. Não foi colocado isso. E foi colocado um lado ruim do Bitcoin, que existe o risco, sim, de que ele seja usado para lavagem de dinheiro, para terrorismo, financiamento de crimes, lavagem de dinheiro, tal. Ok. Mas foi uma discussão também muito rasa. Você vai colocar alguma coisa no Código Penal, mandar alguém pra cadeia por ter vendido alguma coisa sem discutir, se apresentar uma evidência? Eu acho que faltou isso, eu acho que é uma grave falta, é uma grave ausência disso, não vou dizer omissão, mas é uma ausência. Quer dizer, sim, pode ser usado para financiar terrorismo, sim. A gente tem dados disso, de informação que saiu disso, se foi usado, se não foi usado, onde foi usado, o que poderia ter sido feito, se é cabível colocar isso no Código Penal ou não, se faz sentido colocar uma licença ou não, tem que ter esse debate. Se você vai colocar assim, vender ou comprar carros no Código Penal, você pode falar, não, mas que carros podem ser usados para atropelar gente e cometer atentados terroristas. Sim, mas daí obviamente todo mundo vai falar, mas carros e caminhões têm um efeito muito positivo para a sociedade e são fundamentais para o nosso funcionamento atual. E a gente não pode simplesmente banir isso, tem que colocar outros cuidados, mas esse debate tem que existir. Esse debate não foi feito sobre criptomoedas dentro desse relatório. Embora exista oportunidade na comissão, embora várias coisas muito boas tenham sido faladas lá, e muito debate ainda possa ser feito. Não tem ali dentro desse relatório uma análise de outras leis. Por exemplo, a regulamentação que foi feita pelo Japão, ou as experiências de países que tentaram proibir e não conseguiram. Não tem esse debate, é muito raso a coisa que é colocada ali. É colocado, isso pode ser usado para financiar crimes. Mas a gente tem uma estatística disso? As pessoas podem ser vulneráveis, elas podem perder a sua carteira. Bom, mas um banco pode ir à falência também. Várias coisas podem acontecer e você perder o seu patrimônio muito rapidamente. A gente tem um dado, tem uma estatística, tem um estudo bem feito para mostrar, olha, isso aqui é um risco, as pessoas estão sendo lesadas. Não, tem uma especulação, e a especulação pode ser verdade. Agora, banir uma coisa, colocar uma legislação dessa, mandar alguém pra cadeia por comprar uma coisa assim, se quer discutir se realmente isso tem um perigo, se realmente isso é uma ameaça, eu acho que é uma discussão extremamente incompleta. Eu acho que esse é um relatório muito fraco, ele não cobriu a coisa. E, como eu falei antes, e vamos falar de novo agora, não tem os lados bons. Vamos conversar um pouco dos lados bons do Bitcoin. A primeira coisa é um sistema de transferência de valores. Você tem uma criptomoeda que tem um valor que você pode transferir entre as pessoas e emprestar entre elas. A coisa mais direta que você pode pensar nisso é, o juro de cartão no Brasil é 400%. Com um sistema desses você consegue captar crédito muito mais fácil. E isso vai ajudar quem? Justo quem tem mais dificuldade de acessar o sistema financeiro no Brasil. O ricaço tem uma conta lá, ele vai tropeça para dentro de qualquer banco, vai ser recebida todas as bênçãos do mundo. Agora, a pessoa que é pobre, a pessoa que está começando a ter alguma coisa, ali você tem uma chance dela ter um acesso a um crédito num preço... Não vou dizer qual é o preço, assim, porque vai oscilar muito, mas num preço muito mais acessível que o juro do cartão de crédito, ou a dificuldade de você conseguir um empréstimo perante um banco. E isso dá liberdade justamente para essas pessoas de ter acesso a um novo sistema financeiro e poder desenvolver os empreendimentos deles. Proibir isso pode atrasar, pode impedir a ascensão dessas pessoas pobres justo que vão precisar de um sistema desses, que hoje estão presos ao que é o feudalismo moderno desse sistema de bancos todo restrito. Então você está já vedando isso. Segunda coisa, uma estatística simples, ok? Geração de empregos. Hoje, Bitcoin no Brasil, eu não tenho um número preciso, mas gera alguma coisa entre 100 e 300 empregos, hoje. Você pegar, assim, exchanges, tal, todas lá em cima, vários negócios de consultoria, pessoas que estão operando, tal, você tem aí no mínimo uns 100 a 300 empregos nisso, ok? E isso hoje o Brasil tem mais ou menos 0,5% do mercado mundial. Agora vamos fazer uma continha. Nas últimas 24 horas, as 10 maiores exchanges, as 10 maiores bolsas do mundo, elas trocaram... Cadê meus dados aqui? Elas movimentaram 17 bilhões de dólares em Bitcoin. Isso nas últimas 24 horas. Se você multiplicar isso por um mês, você tem aí 500 e pouquinho, vamos arredondar para 500 bilhões de dólares
por mês. O Brasil tem 0,5% desse mercado. Se a gente tivesse 10% desse mercado, não tiver uma regulação, ou tiver uma regulação mínima, assim, sei lá, que submete o cara, assim, o Código de Defesa do Consumidor e a empresa tem que ter registro. Uma coisa boba, assim. Se fizer uma coisa dessa e a gente pegar, digamos, 10% do mercado disso, são 50 bilhões de reais movimentados no Brasil por mês. 600 bilhões de reais por ano. Agora faz uma conta, se as exchanges, se as empresas que estão lidando com Bitcoin pegarem apenas 0,25%, não é nem 1%, é 0,25%. Se o faturamento delas for 0,25% desses 600 bilhões de reais por ano, essas empresas vão faturar 1,5 bilhão de dólares por ano. Quantos empregos isso vai gerar? Isso é 20 vezes o faturamento que elas teriam hoje. Assim, conta de padrão, pode ser mais, pode ser um pouquinho menos, mas enfim, 20 vezes mais. Então a gente está falando de alguma coisa aí na ordem de 6 mil empregos. No mínimo, pode ser muito mais. E de uma grande riqueza que pode circular aqui. Eu estou fazendo uma conta com 0,25%. Imagina que é 1%, que ainda é pouquíssimo. Isso aqui é uma taxa de exchange, uma taxa de bolsa normal. Ou de repente você tem uma empresa de investimentos em cima, uma empresa de consultoria em cima, uma empresa de advisement, uma empresa de educação em cima. O faturamento deles proporcional, isso vai ser muito maior. Então a gente pode estar falando de uma indústria aí de 5, 10, 20 bilhões de dólares potencialmente. Isso nos próximos 2 anos. Quantos empregos isso vai gerar? Isso é 20 bilhões de dólares. Estamos falando entre 5 e 20 bilhões de dólares, isso é entre 15 e 60 bilhões de reais. 15 e 60 bilhões de reais. Cara, isso é uma dentada bem grande no nosso PIB. Isso é um potencial de geração de emprego gigantesco. Que, com uma regulação dessas, pode ser inteiramente perdido. E, inclusive, a galera que está fazendo isso aqui no Brasil, que está fazendo essas exchanges, que está desenvolvendo tecnologia aqui no Brasil, eles não são obrigados a ficar no Brasil. Se sair uma regulação tão proibitiva, tão fechada, que fala, basicamente, não pode fazer, essa galera vai pro exterior. Eles vão fazer isso em outro lugar, porque eles não são obrigados. O cara que consegue rodar uma exchange aqui, consegue investir aqui, consegue dar conselhos aqui, consegue entender aqui, ele faz isso em qualquer lugar do mundo. Então não só o Brasil fica para trás, mas os outros vão para frente, porque o que acontece? A gente vai exportar empreendedor, parabéns. Esse que vai ser o resultado de uma política tão restritiva como essa. Outra coisa, comércio internacional. O Bitcoin é uma forma de você transferir valores entre países, independente das fronteiras, muito rapidamente por um custo muito baixo. Especialmente se você está fazendo operação de importação e exportação, que é quase tudo SWIFT, que é a transação internacional, que é cara. Às vezes ela custa assim 1, 2, 3, 5% do valor que está sendo transacionado, mais o tempo para fazer isso, que às vezes é 3, 5, 10 dias para a transação chegar em outro lugar, isso é caro. E o Brasil tem um comércio internacional, se somar importação e exportação, de R$1 trilhão por ano. Então assim, 5% disso, a gente está falando de 50 bilhões de reais. Se a gente está falando 3% disso, digamos, a gente está falando de 30 bilhões de reais. Isso é uma grana desgracentemente gigantesca. Então, se esse sistema de comércio internacional pudesse usar o Bitcoin, a gente está falando de alguma coisa aí, largamente falando, entre 10 e 100 bilhões de reais economizados em custo de transação, só de usar o Bitcoin. E aí eu não estou entrando só no custo de transação do Swift para fazer ele, mas também o custo operacional, o custo de tempo. Quer dizer, você leva 5 dias, 6 dias, 7, 10 dias para um pagamento chegar em outro país. Esse dinheiro nesse meio tempo podia estar trabalhando. Com o Swift, que é o sistema financeiro atual, não está. Com o Bitcoin estaria em 10 minutos, teria chego lá. Inclusive de uma maneira muito mais segura do que hoje é o sistema Swift, porque o sistema Swift foi hackeado algumas vezes esse ano. O Bitcoin não. Não tem nenhuma notícia de alguém conseguindo hackear a blockchain. Então a gente está falando de uma economia aí gigantesca que ajudaria a economia brasileira. Uma economia de custos de transação. Que, se sair uma regulação pesada dessas, proibitiva, que dificulta tanto o acesso, é outra economia que o Brasil vai perder. E outra coisa, muito se fala da possibilidade, sim, existente, ninguém nega, de que alguém possa perder a sua carteira, ser hackeado e perder a sua carteira, perder os seus depósitos, ser enganado, etc. Várias coisas dessas podem acontecer, isso tem que ter vários cuidados. E a indústria de Bitcoin no Brasil está fazendo grandes passos na direção de evitar isso. Mas vamos analisar o outro lado. Bitcoin pode dar errado, pode ser, sei lá, pode cair a 10 dólares, zero. Eu não acho que vai cair zero, mas digamos, pode perder 90% do valor atual. Mas também pode ser um sistema de pagamento e de valores que vai substituir o sistema financeiro atual. E daí qual vai ser o valor dessa moeda? Se for proibido isso, se for colocar numa legislação tão proibitiva, tão pesada, uma regulação tão quase proibitiva, ou proibitiva de fato em cima disso, essa lei está dizendo, olha, se essa tecnologia der certo e enriquecer fantasticamente as pessoas por aí, brasileiros não vão poder participar disso. Então, de novo, perdeu. Muita gente que poderia investir nisso, muita gente que poderia tomar parte de algo que vai ser um grande sucesso, não vai poder ter acesso à riqueza.
Hoje a gente já tem o fenômeno dos milionários de Bitcoin, que é a galera que investiu nisso lá em 2009, 2010, 2011, 2012, e hoje descobre que é milionário. Daí o cara faz o que com esse dinheiro? O dinheiro você põe para trabalhar, de um jeito ou de outro. Hoje já tem como você investir bitcoins para produzir empresas. Já tem a empresa que é a Atlas, eles já estão fazendo isso, que é um sistema de arbitragem com Bitcoin, que você pode transferir seus bitcoins para eles, e eles vão usar isso para arbitragem como um sistema de investimento de pagar um retorno. Eles empregam gente, esse capital já está trabalhando. Então imagina se o valor do Bitcoin hoje está em 17 mil dólares. Imagina se vai a 100 mil dólares, 200 mil dólares, 1 milhão de dólares por Bitcoin. Isso é brasileiro, vamos falar português claro, isso é brasileiro ficando rico pra caramba. Isso é muita grana. E esse dinheiro vai ser colocado para trabalhar. Mas, se sair uma burocracia tão pesada dessas, é outra oportunidade perdida. Outra chance do Brasil ficar rico que vai para debaixo do ralo. E isso até agora eu só estou falando do Bitcoin, exclusivamente. Vamos falar de criptomoedas. Tem vários outros sistemas que estão sendo colocados em cima de criptomoedas. Bitcoin é para ser só uma forma de troca de valor, dinheiro. Ok. Agora, você tem o Ethereum. Ethereum é um sistema de programação. Você pode escrever contratos lá dentro e guardar eles numa blockchain e fazer esses contratos serem ativados. Isso tem o potencial de revolucionar o sistema de justiça. Quem que vai se beneficiar com isso? Todo mundo. Se essa regulação pesada vier e proibir esse sistema, vamos ficar para trás. É uma revolução no sistema de justiça, no sistema de contratos, no sistema de propriedade, no sistema de empreendimento, que o Brasil vai deixar de ganhar. Perdeu, já era. E o resto do mundo vai ganhar. Inclusive a galera que poderia fazer isso aqui dentro do Brasil, vai lá fazer isso lá fora. Outra coisa que você tem, por exemplo, hoje, Factom. Factom é um outro sistema, é uma outra moeda digital que permite que você só escreva uma quantidade muito grande de dados numa blockchain de maneira confiável. O que isso permite? Isso permite que você revolucione a indústria do cartório. Ou seja, você, ao invés de fazer todo o registro de propriedade, manter isso em vários cartórios, e isso está suscetível a fraudes, está suscetível a grilagem, está suscetível a todo tipo de esquema. Eu moro literalmente na frente de um lugar que sofreu um esquema desses de fraude de título de propriedade. E muitas pessoas foram lesadas com relação a isso. Por quê? Por erro cartorial. Simplesmente não teria acontecido no sistema da Factom, porque não é alterável. Isso ajudaria justo quem tem mais dificuldade com título de propriedade no Brasil, que não é o rico, é o pobre. É o cara que tem lá o bangalôzinho dele, tem a casinha dele, tem o terreninho dele, mas que alguém consegue fraudar, que alguém consegue ir lá, subornar o cara do cartório e pronto, perdeu o terreno do cara. Justo as pessoas mais pobres que têm dificuldade de acesso à propriedade são as pessoas que vão se beneficiar com isso. Mas se a gente proibir esse sistema, não vai ter. Vamos continuar com cartório no Brasil. E eu podia ficar aqui horas falando de outras tecnologias, outras ideias que podem ser incorporadas a criptomoedas, a blockchain, a outras moedas, né, as altcoins, etc. Mas o núcleo do que eu quero que vocês entendam aqui é que tudo isso, toda essa discussão, todas essas coisas que eu falei aqui foram puladas. Elas não estão nesse relatório, elas não estão sendo discutidas. Elas foram apresentadas na comissão, essas possibilidades surgiram. Não estão no relatório. Não vi falar disso. O que eu vi foi, o que eu li naquele relatório foi uma discussão rasa sobre possíveis riscos, sem uma demonstração, sem um estudo disso, e inclusive sem conseguir comparar isso com o fato que o Brasil tem 8 das 20 cidades mais violentas do mundo. O Brasil é um país extremamente violento, 60 mil homicídios por ano. Quantas vezes essa estatística precisa ser respondida? Taxa de resolução abaixo de 10%. Qual é o risco das criptomoedas perante a isso? E qual é, então, a energia que tem que ser devotada para resolver cada um desses problemas? Não vi uma discussão disso. Não tem. O que é um relatório raso. Infelizmente. E eu não acho que isso aqui deva ser levado para frente. Acho que isso precisa ser revisitado, essa discussão precisa ser muito mais séria, muito mais profunda, muito mais técnica. Precisa se comparar com outras regulações, com outros propostas de lei, precisa trazer, inclusive, a discussão de se isso precisa ser regulado em primeiro lugar. É colocado também lá no relatório, porque só o Banco Central pode emitir moeda no Brasil. Por quê? Isso não é discutido. Será que não seria bom se a gente tivesse outras pessoas podendo emitir moeda, desde que feito de uma maneira segura e responsável, desde que feito com um sistema de qualidade? Será que isso não seria benéfico? Será que essa discussão não deveria estar numa lei que pode proibir uma coisa que vai mudar significativamente a vida dos brasileiros? Eu acho que deveria estar. Essa discussão é muito mais complicada do que é colocado nas poucas páginas desse relatório. E eu não acho responsável, não acho que isso aqui está tratando a questão minimamente perto do jeito que ela deveria ser tratada. No mínimo, isso. Então, o que vai dar disso? Eu não sei. Agora, o que a gente pode fazer, nós defensores do Bitcoin, é jogar a informação para cima. É mostrar para as pessoas, olha, eis o potencial dessa coisa, que é o que eu estou tentando fazer nesse vídeo. Eis tudo que pode sair disso aqui e tudo que você não vai ganhar caso isso aqui seja levado até a morte.
E a outra coisa também que a gente tem que sempre lembrar é que, eu falei várias vezes ao longo do vídeo, que se Bitcoin for proibido no Brasil, se for dificultado ao ponto em que você pode fazer assim, mas é tão chato que ninguém se importa, empreendedores daqui vão embora. Eles vão fazer isso, todo mundo sabe. Assim como o Brasil já exportou dezenas de milhares de empreendedores para o resto do mundo. Agora, se o ambiente for bom aqui, o inverso acontece. Empreendedores de outros países vão vir aqui fazer tecnologia em cima de criptomoedas. Então não só a gente vai ter os brasileiros fazendo isso, não só a gente vai ter as empresas atuais, mas a gente vai ter mais gente vindo aqui, querendo fazer as coisas aqui, porque aqui funciona. A gente pode ser esse espaço, não tem nenhuma dificuldade. Inclusive tá fácil aqui, a gente já tá aqui na discussão de fazer isso. De criar um ambiente muito propício para desenvolvimento de tecnologia em cima de criptomoedas. É uma coisa que pode ser feita. E é uma coisa extremamente necessária no mundo agora. Tem uma alta demanda por isso. O Brasil pode ser o primeiro a responder. A gente pode mudar a nossa tradição econômica, porque só para encerrar esse vídeo, é o que eu não gosto de dizer, mas infelizmente vivo dizendo, que é a história econômica do Brasil. Que é o seguinte, a história econômica do Brasil é tornar empreender e contratar ilegal e depois se perguntar por que o Brasil é pobre e não tem emprego. A gente pode parar de fazer isso, é só parar de fazer esse tipo de regulação pesada em cima do mercado que destrói o mercado. E não é à toa, é muito fácil você entender por que o Brasil tem tanta... porque o Brasil não anda. Tem um estudo muito recente da Credit Suisse que eles analisaram a produtividade no Brasil. E eles chegaram à conclusão que, desde 1981, a produtividade no Brasil não sobe. A riqueza produzida por hora trabalhada no Brasil é a mesma desde 1981. Gente, são 36 anos. E a gente está produzindo ainda a mesma quantidade de riqueza. Não é isso. Isso é literalmente um congelamento econômico. Criptomoedas são uma tecnologia que pode revolucionar isso. E várias outras reformas também podem abrir isso. Agora, enquanto continuar com essa ideia de regulação pesada em cima, bom, você vai cair na eterna armadilha de proibir a produção de riqueza e depois se perguntar por que o Brasil é pobre. Por esse vídeo é isso, vários links na descrição. Tchau, tchau.